A masturbação enfraquece a saúde sexual na meia-idade? Você pode estar completamente enganado. Você acredita que a masturbação é um hábito muito comum entre os homens, especialmente após os 40 anos, mas que tem sido mal compreendido durante décadas? Muitos acreditam que ela reduz o desempenho sexual. Outros sentem culpa apenas por pensar nisso. E há até quem, em silêncio, se preocupe achando que está prejudicando o próprio corpo sem perceber. Mas e se eu lhe disser que a ciência moderna mostra exatamente o contrário? Eu sou o Dr. Miguel Castelo, médico especializado em andrologia. Em mais de 15 anos trabalhando com milhares de pacientes do sexo masculino na meia-idade, percebi algo muito lamentável. Não é que eles fiquem mais fracos ao praticar masturbação, é que eles estão entendendo mal o próprio corpo. E um dos maiores equívocos está relacionado a um comportamento extremamente natural, a masturbação. Este não é um tema fácil de abordar, mas justamente por isso precisa ser tratado de forma correta, científica e sem julgamentos. Neste vídeo vou compartilhar com você o que realmente acontece no corpo masculino durante esse ato, 3 benefícios comprovados pela ciência, especialmente importantes para homens após os 40. E mais importante, os erros silenciosos que fazem muitos homens prejudicarem a si mesmos sem perceber. Lembre-se disto, seu corpo não está contra você, ele apenas reage à forma como você o trata. E às vezes, a masturbação, um hábito tão mal compreendido, pode ser justamente a chave para melhorar sua saúde se você souber utilizá-la corretamente. Mas antes de falarmos sobre esses benefícios, precisamos encarar uma verdade. Os homens de meia-idade estão enfrentando mudanças que nem todos conseguem reconhecer. O que os homens de meia-idade estão enfrentando? Se você está na faixa dos 40, 50 anos ou mais, talvez já tenha percebido mudanças difíceis de explicar. Você sente que o corpo não responde como antes. O desejo aparece, mas não com a mesma intensidade. Ou pior, você começa a duvidar da sua própria capacidade. Isso não é incomum. E o mais importante, o fato de você praticar masturbação não significa que está ficando mais fraco. Na verdade, essas são mudanças fisiológicas completamente explicáveis. Quando o homem entra na meia-idade, os níveis de testosterona começam a diminuir gradualmente. A pressão do trabalho, das finanças e da família aumenta. O sono deixa de ser profundo e estável como antes. Todos esses fatores combinados criam um efeito que eu costumo chamar de declínio silencioso. Você não percebe imediatamente, mas com o tempo, isso afeta sua energia diária, seu estado emocional e, especialmente, sua saúde sexual. Muitos homens nessa fase começam a buscar soluções. Eles experimentam suplementos, leem dicas na internet, ou até evitam completamente qualquer assunto relacionado ao sexo. Mas o ponto mais importante é, eles ignoram mecanismos naturais que o próprio corpo já possui. Um deles é a capacidade de autorregulação através da atividade sexual individual. Quando compreendida e praticada corretamente, isso não é algo negativo. A masturbação pode se tornar parte do cuidado com a saúde. No entanto, o problema é que a maioria dos homens nunca recebeu uma explicação clara sobre isso. Eles só conhecem o tema por meio de rumores, alertas vagos ou um sentimento de culpa invisível que existe há muito tempo. E é exatamente por isso que, antes de falar sobre benefícios, precisamos olhar para isso sob uma perspectiva científica. Na próxima parte vou ajudá-lo a entender claramente o que realmente acontece no corpo masculino durante a masturbação e por que isso é completamente normal. A masturbação sob a perspectiva médica. Antes de falarmos sobre os benefícios da masturbação, precisamos esclarecer algo muito importante. Do ponto de vista médico, a masturbação não é um comportamento errado, mas sim uma resposta fisiológica natural do corpo masculino. De forma simples, é a maneira como o corpo libera suas necessidades sexuais por meio dos sistemas nervoso e endócrino. Quando esse comportamento ocorre, uma sequência de reações biológicas bem definidas acontece no seu organismo. O cérebro começa a liberar dopamina, um neurotransmissor relacionado ao prazer e à motivação. Em seguida, entram em ação as endorfinas que ajudam a reduzir o estresse e promovem relaxamento. E depois, a ocitocina, frequentemente chamada de
hormônio da conexão, que contribui para uma sensação de bem-estar e equilíbrio. Isso não é nada fora do comum. Pelo contrário, é um mecanismo que existe no corpo humano há muito tempo. No entanto, o que leva muitas pessoas a interpretações equivocadas é a falta de distinção entre um comportamento saudável e o uso excessivo. Um comportamento é considerado saudável quando não interfere no trabalho ou na vida diária, não gera dependência, não reduz a energia ou a saúde geral. Por outro lado, quando a frequência é muito alta ou quando está associada a estímulos não naturais, o corpo pode começar a perder seu equilíbrio natural. E é justamente essa perda de equilíbrio que causa problemas que muitos erroneamente atribuem ao próprio ato. Quero que você guarde algo importante. O problema não está na masturbação em si, mas na forma como você a compreende e a controla. Na prática clínica, já atendi muitos homens de meia idade, que chegam preocupados, até mesmo se culpando. Mas após receberem uma explicação clara, percebem que seus corpos não estão errados. Eles apenas nunca foram orientados corretamente. E quando passam a entender, não só aliviam a pressão psicológica, como também começam a melhorar sua saúde geral. Mas isso ainda é apenas a base. O que surpreende muitas pessoas é que, quando esse comportamento é realizado de forma equilibrada, ele pode trazer benefícios claros, especialmente para homens acima dos 40. E o primeiro benefício está diretamente relacionado a algo que a maioria dos homens de meia idade enfrenta todos os dias: estresse e qualidade do sono. Benefício 1. Redução do estresse, melhora do sono. Se você me perguntar, qual é o problema mais comum entre os homens de meia idade hoje? A resposta não é a idade, nem a função sexual. É o estresse crônico, pressão no trabalho, responsabilidades familiares, pensamentos que não param à noite. Muitas pessoas se deitam, mas a mente continua funcionando como se fosse dia. Tem dificuldade para dormir. O sono não é profundo. E na manhã seguinte, ainda se sentem cansadas. Isso não afeta apenas o estado mental, mas também impacta diretamente os hormônios e a saúde sexual. E é aqui que o mecanismo natural do corpo entra em ação. Quando uma pessoa realiza a atividade sexual individual de forma equilibrada, o corpo ativa o sistema nervoso de relaxamento. Os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, começam a diminuir. Enquanto isso, hormônios associados ao bem-estar, como endorfinas e ocitocina, aumentam. E qual é o resultado? O corpo muda de um estado de tensão para um estado de relaxamento. A frequência cardíaca desacelera. Os músculos relaxam. O cérebro reduz sua hiperatividade. Essas são exatamente as condições ideais para um sono profundo. Tive um paciente de 52 anos. Ele não apresentava problemas graves de saúde, mas sofria de insônia prolongada. Tentou várias abordagens, chás naturais, mudanças na alimentação, até mesmo suplementos. Mas os resultados eram apenas temporários. Após receber orientação e ajustar alguns hábitos relacionados à sua saúde sexual, em poucas semanas, a qualidade do sono melhorou significativamente. Não foi por milagre, mas porque o corpo dele finalmente voltou ao seu estado natural de equilíbrio. No entanto, preciso enfatizar algo importante. Esse benefício só ocorre quando há moderação e controle. Se houver excesso, o corpo pode entrar em um estado de fadiga e o sono pode até piorar. Portanto, a chave não está em mais ou menos, mas no equilíbrio. Mas reduzir o estresse e melhorar o sono ainda não é o benefício mais importante. Na próxima parte, vou compartilhar algo que poucas pessoas sabem, mas que está diretamente relacionado a um órgão essencial no corpo masculino: a próstata. Benefício 2. Apoio à saúde da próstata. Agora, vamos falar sobre um órgão ao qual muitos homens só começam a prestar atenção quando já existe algum problema. A próstata. Trata-se de uma pequena glândula localizada abaixo da bexiga, mas que desempenha um papel extremamente importante no sistema reprodutor masculino. Ela participa da produção de parte do fluido seminal e também influencia diretamente a qualidade da função sexual e as sensações do corpo. O ponto é, quando os homens entram na meia-idade, a próstata começa a apresentar mudanças. Ela pode se tornar mais sensível, mais propensa a inflamações e, em muitos casos,
não funcionar com a mesma eficiência de antes. Isso pode levar a alguns sinais comuns: desconforto na região inferior, aumento da frequência urinária noturna, ou a sensação de não esvaziamento completo após urinar. Esses sinais muitas vezes são ignorados, até se tornarem mais intensos. Mas há algo que nem todos sabem. O corpo masculino possui um mecanismo natural que ajuda a renovar a atividade da próstata. Quando a atividade sexual individual ocorre de forma equilibrada, o processo de liberação de fluidos é ativado. Isso contribui para reduzir o acúmulo prolongado, melhorar a circulação na região prostática e ajudar a manter um ambiente fisiológico mais estável. Alguns estudos observacionais indicam que homens com atividade sexual regular tendem a apresentar menos problemas relacionados à próstata em comparação com outros grupos. Claro, é importante esclarecer, isso não é um tratamento médico. Não substitui consultas ou exames clínicos, e também não é uma proteção absoluta contra todas as condições. Mas é um fator de suporte natural, assim como a atividade física ajuda a manter o corpo funcional. Na prática, muitos homens de meia idade focam apenas em soluções externas, medicamentos, suplementos, intervenções rápidas, e esquecem que o corpo já possui mecanismos internos de autorregulação, desde que sejam utilizados corretamente. E este é apenas o segundo benefício. O próximo é ainda mais importante, porque está diretamente ligado àquilo que mais preocupa muitos homens: a capacidade de manter a função sexual ao longo do tempo. Benefício 3. Manutenção da função sexual. Existe um princípio muito simples na medicina que costumo compartilhar com meus pacientes. O que não é utilizado tende a enfraquecer com o tempo. Você pode observar isso nos músculos. Se você não se movimenta por longos períodos, eles perdem força. E o sistema sexual masculino não é diferente. Quando não há estimulação regular, a circulação sanguínea na região pode diminuir gradualmente. Os reflexos neurológicos também podem se tornar menos responsivos com o tempo. Esse é um dos fatores que contribuem para aquilo que muitos chamam de queda de desempenho. Mas o mais importante é, esse processo não acontece de forma repentina, ele ocorre de maneira silenciosa. Você não percebe hoje, mas, após alguns anos, começa a notar a diferença. É nesse momento que o papel da atividade sexual individual se torna mais evidente. Quando realizada com uma frequência adequada, ela ajuda a manter a circulação sanguínea estável, preservar a responsividade do sistema nervoso e apoiar o corpo a lembrar sua função natural. Em termos simples, é uma forma de manter o sistema ativo. Em muitos casos, isso pode contribuir para reduzir o risco de problemas funcionais leves no futuro. Mas, e aqui está algo que quero que você preste muita atenção, não é porque mais parece melhor que realmente é. Na prática, um dos erros mais comuns que observo é o excesso ou a realização de forma inadequada. Isso pode levar a fadiga persistente, redução da sensibilidade natural, ou até impacto negativo na autoconfiança. E mais preocupante ainda, muitas pessoas não percebem isso até que se torne um hábito difícil de mudar. Por isso, se você for lembrar de apenas uma coisa desta parte que seja, os benefícios só aparecem quando há equilíbrio. Não se trata de extremos, nem de evitar completamente, mas de compreender corretamente a masturbação e ajustá-la de acordo com o seu próprio corpo. Na próxima parte, vou compartilhar com você os erros mais comuns que homens de meia idade costumam cometer. Coisas que parecem inofensivas, mas que com o tempo podem causar impactos significativos. E é bem possível que você perceba que está cometendo um deles. Erros perigosos que os homens costumam cometer. Neste ponto, você pode estar pensando: se a masturbação traz benefícios, então quanto mais melhor. E é exatamente aqui que muitos homens começam a seguir pelo caminho errado. Em mais de 15 anos de prática, percebi algo importante. O problema não está no comportamento em si, mas na forma como ele é utilizado de maneira excessiva, muitas vezes sem que a pessoa perceba. O primeiro erro, e também o mais comum: frequência sem controle. Quando um comportamento gera prazer, o cérebro tende a querer repeti-lo com mais frequência. Mas se você começa a utilizá-lo como uma forma de escapar do estresse, em vez de lidar com a causa real do problema, você pode entrar em um ciclo
No início, você se sente relaxado, mas depois precisa de mais para alcançar a mesma sensação. E, com o tempo, o corpo perde seu equilíbrio natural. O segundo erro, mais sutil: dependência de estímulos não naturais. O cérebro humano é altamente sensível a estímulos intensos, especialmente visuais. Quando você se expõe constantemente a níveis elevados de estímulo, seu limiar de sensibilidade pode mudar, e isso leva a uma consequência que muitos não esperam: redução da sensibilidade em experiências reais. Você já não responde como antes. Não porque seu corpo tenha algum problema, mas porque ele se acostumou a um nível de estímulo acima do normal. O terceiro erro, de natureza psicológica: a masturbação associada a um sentimento constante de culpa. Muitas pessoas cresceram acreditando que isso é algo errado e, mesmo praticando, continuam sentindo desconforto emocional depois. Isso cria um conflito interno. De um lado, a necessidade natural do corpo; do outro, o julgamento vindo de si mesmo. Essa tensão, ao longo do tempo, pode afetar o bem-estar psicológico e até reduzir a confiança na vida pessoal. Então, como saber se você está dentro de um padrão saudável ou se precisa ajustar algo? Faça a si mesmo 3 perguntas simples. Você ainda consegue controlar a frequência? Isso está afetando seu trabalho, sua energia ou seus relacionamentos? Você se sente bem ou tenso depois? Se as respostas forem positivas, você provavelmente está dentro de uma zona segura. Mas se começar a perceber sinais de perda de controle, não é o momento de sentir medo, mas sim de fazer ajustes conscientes. E lembre-se, seu corpo sempre envia sinais. A questão é se você está disposto a escutá-los. Porque, em muitos casos, o que causa danos não é o comportamento em si, mas a falta de compreensão ao longo do tempo. E é exatamente isso que quero que você evite. Conclusão. Agora, vamos recapitular de forma clara. Nem tudo o que você ouviu até hoje é verdade. E nem todo hábito natural é prejudicial. Quando bem compreendida, a atividade sexual individual pode trazer 3 benefícios importantes para homens de meia idade: ajudar a reduzir o estresse e melhorar o sono, apoiar a manutenção de um ambiente saudável para a próstata e contribuir para preservar a função sexual ao longo do tempo. Mas o mais importante não está apenas nesses benefícios. Está na forma como você enxerga o seu próprio corpo. Você não precisa ser extremo. Não precisa seguir padrões pouco claros ou impostos. O que você precisa é compreender corretamente a masturbação e encontrar um equilíbrio adequado para si mesmo. Se houver apenas uma coisa que eu gostaria que você lembrasse após este vídeo, é esta: cuidar da saúde masculina não é motivo de vergonha. É parte de viver com responsabilidade em relação ao seu próprio corpo. E se você chegou até aqui, acredito que você faz parte de um grupo pequeno de pessoas que realmente querem entender, em vez de apenas seguir o que a maioria diz. Por isso, inscreva-se no canal agora mesmo, para não perder os próximos vídeos, onde vou compartilhar mais sobre como melhorar a função sexual naturalmente com a idade, os erros que aceleram a queda da testosterona e métodos baseados em ciência para manter o desempenho ao longo do tempo. Além disso, você pode assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque ele vai te ajudar a entender algo que muitos homens ignoram todos os dias. Obrigado pelo seu tempo. E lembre-se, entender o seu corpo é o primeiro passo para assumir o controle da sua vida.